Cadê o controle? Olha lá. Nossa, eu pus para vibrar. Apareceu a tela? Apareceu. Apareceu. Deixa eu só diminuir aqui a minha tela. Tá gravando, né? Então, vamos começar com a nossa prece inicial. Tá, vocês só tirem o som e a câmera para ficar o sinal melhor. Vamos, então, nos acalmando dessa correria do dia a dia, nos conectando com a espiritualidade maior, sentindo a presença de Deus e Jesus ao nosso lado, compartilhando conosco todos os seus ensinamentos, todas as suas orientações, pedindo que a espiritualidade nos acompanhe nessa aula, fazendo com que as coisas fluam com tranquilidade, e fazendo com que cada um de nós consiga tirar o melhor possível de todos esses ensinamentos para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução. Pedindo a proteção de todos aqueles que não puderam compartilhar e participar da aula de hoje, pedindo uma atenção especial para a filha da Soninha, que está no hospital, para a Tenenê, que seja recebido com muita paz, com muita alegria, com muita saúde. E para todos nós, que tenhamos uma tarde muito abençoada, acompanhada de Deus e Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Essa é a harmonização. Crença, palavras de vida eterna. É a lição 137 do Palavras de Vida Eterna. Crês que há um só Deus e fazes o bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Então, quando a gente faz a leitura do Evangelho ou da Bíblia, sempre a gente tem que entender o que eles estão falando e o que a gente vai poder pegar para a nossa vida. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Então, aqui ele está falando sobre as várias interpretações de Deus de acordo com as várias religiões, com as várias crenças. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Aí eu fui procurar o que é a munificência, que quer dizer generosidade. Então, construímos santuários para honrar-lhe a generosidade. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis. Inelutáveis quer dizer irresistíveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces em louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Então, muitas vezes a gente passa receitas de como a pessoa tem que fazer e muitas vezes a gente mesmo nem faz. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Muitas vezes a gente se acha um pouco Deus dando conselhos para as outras pessoas, né? Então, isso é meio perigoso.
Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Imanência quer dizer que é imanente, que está inseparavelmente contido na natureza. É que como nós somos uma centelha de Deus, Deus já nasce junto com a gente. E a gente já tem esse entendimento de Deus. Entretanto, os espíritos perversos a gente vai entender como aqueles irmãos que estão ainda no trajeto do processo evolutivo e não compreenderam ainda os benefícios do amor de Deus. Também sabem que Deus existe, mas é um Deus que existe só na cabeça deles. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Então, essa é a harmonização. Deixa eu interromper o compartilhamento. Vocês querem fazer alguma observação? Não. Não? Não, Então, tá dando para entender. Então, tá bom. Então, eu vou agora compartilhar o início da aula. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Foi difícil entrar aqui por causa do computador, mas peguei o finalzinho aí da harmonização. Ah, tá ok. Apareceu a aula? Apareceu. Sim. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre os espíritos protetores, né? Que a gente até tinha comentado, que a Neuza, que não chegou ainda, vai perder. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, essa lição foi tirada principalmente do Livro dos Espíritos, o capítulo 9. Luzia, só por curiosidade, que aula é essa que nós estamos? O número da aula? Eu acho que é a aula 11ª. Ah, tá bom. Que é o 11º questionário, ou na verdade, é a 12ª aula. É a 12ª aula, é. A primeira só foi a apresentação. Tal. Isso, é. Ah, Então, tá. essa aula mesmo com conteúdo, essa é a primeira aula. Foi é a a 11ª. segunda, 11ª. Não, 11ª, é isso mesmo. Isso. Tá, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Espíritos protetores. Todos temos proteção espiritual. Revelam os espíritos que antes mesmo de nosso renascer, a cada um de nós foi designado um ser espiritual, mais elevado que seu tutelado, para nos orientar durante toda a encarnação na Terra. Então, ele vai nos acompanhar. E foi antes do nascimento. Inclua-se os momentos do planejamento reencarnatório e os primeiros instantes do retorno à pátria espiritual, quando o espírito se desvencilha do corpo físico. Então, ele está nos acompanhando desde antes do processo reencarnatório. Já sabia que era esse espírito que iria nos acompanhar. O catolicismo chama estes seres de anjos da guarda. Em outros contextos religiosos, são conhecidos como guias espirituais ou espíritos protetores, como nós os chamamos também. Na verdade, estes seres têm status espiritual, conforme o nível evolutivo dos homens que se dispõem a orientar. Então, de acordo com a nossa escala evolutiva, nós vamos ter um espírito que vai nos acompanhar de acordo com a sua evolução. Então, ou seja, a cada encarnação vai ser talvez um outro espírito protetor, ou pode ser o mesmo, mas de acordo com... Porque eles também têm um trabalho a fazer, eles também estão em processo de evolução. Então, isso vai depender muito do processo evolutivo desse espírito que está nos acompanhando. Ressalvada a poesia de que estes espíritos agem à feição de anjos, e como a maioria de nós ainda tem pouco de angelical,
Isto implica que a maioria de nossos orientadores espirituais não precisam ser necessariamente anjos. Então, se eles são espíritos, então, em processo também de evolução, eles não são espíritos totalmente iluminados, totalmente puros. Eles não são. Mas eles estão mais evoluídos do que nós. Entre o estado espiritual da maioria dos humanos terrenos e o dos anjos, há uma imensa gama de seres espirituais que são capazes de orientar. Então, tem uma série de níveis de processos evolutivos, porque cada um evolui de acordo com as suas escolhas, né? Com as suas encarnações. A palavra guia dá uma ideia de dependência que o indivíduo encarnado teria em relação ao seu tutor. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai pedir ajuda para o anjo, para o nosso anjo da guarda, para o nosso espírito protetor? Não é bem assim. Ser guiado por outrem, mesmo um espírito, passa a ideia de ausência de responsabilidade do tutelado. Então, ele está do nosso lado para nos ajudar, mas ele não vai fazer a nossa parte. A gente não vai ficar toda hora pedindo orientação dele. Nós temos que seguir o nosso livre-arbítrio, as nossas provas e expiações, nós temos que passar por elas. Eles vão nos ajudar, eles vão nos orientar, mas eles não vão fazer isso por nós. Como se este não possuísse livre-arbítrio e capacidade para decidir por si próprio. Assim, devido à impossibilidade de Deus nos atender pessoalmente, ajuda-nos por meio de seus mensageiros, que são esses espíritos que estão nos acompanhando em todo o processo. Mas Deus é que dá sempre o comando, Deus está no comando de tudo. Deus criou-nos simples e ignorantes, todos, inclusive os espíritos que estão nos protegendo, mas não nos deixou a esmo sem proteção, sem planejamento, sem finalidade. Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. Então, o espírito que está nos acompanhando, ele também nasceu simples e ignorante. Deus não nos atende pessoalmente conforme nossos caprichos, mas por intermédio das suas leis imutáveis. Todos nós temos que seguir as leis de amor, as leis de justiça, as leis de sabedoria, de caridade. E de seus mensageiros. Ninguém está desamparado, então todos temos que seguir as leis imutáveis e os mensageiros também. E ninguém está desamparado nunca. Esse amparo acontece em 3 categorias mencionadas por Kardec, que são os espíritos protetores, os espíritos simpáticos e os espíritos familiares. Então, existe diferença entre eles? Sim, e nós vamos ver agora. E aí tem algumas questões que eu coloquei, porque ajuda a nos explicar todas essas questões referentes aos espíritos protetores. Então, essas questões, todos esses números que vão aparecer, tudo relacionado ao Livro dos Espíritos, naquele capítulo 9. Então, a questão 491, aí o Kardec pergunta, qual a missão do espírito protetor? E aí ele fala, que é a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, isso tudo é aquela força que a gente recebe. Nada ele vai nos fazer. Ele vai só nos auxiliar, dando os seus conselhos, nos dando força através das suas intuições. A questão 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, da vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Então, a gente acha que, se a gente acredita que a gente só vive uma vida, então a gente acha que é muito pouco. Mas a gente sabe que essa fase que a gente está,
ela é curta e ela existe para nos auxiliar, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, esse espírito protetor, algumas vezes ele nos acompanha durante outras encarnações, porque como ele já conhece todo o nosso processo, então ele nos continua auxiliando. O espírito protetor ou anjo guardião é sempre um bom espírito, mais evoluído. Lógico, a gente só pode contar que seja um espírito mais evoluído, que senão, se for um espírito no mesmo plano expiatório que nós, no mesmo plano evolutivo, ia ficar com as mesmas dúvidas e não ia nos ajudar. Trata-se de um orientador principal e superior. Então, está falando o que ele é um orientador principal, porque aparecem os outros, os familiares e os simpáticos. Então, ele seria o chefe, né? Então, trata-se de um orientador principal. É ele o principal que vai nos ajudar. Sua missão é de orientar o seu protegido pela senda do bem. São elos de luz entre a criatura e o Criador. Lembra que eu falei que Deus está sempre no comando de tudo? Então, ele é o nosso intermediário. E aí, gente, até agora, alguma dúvida? Me fala uma coisa. Nesse caso, é o espírito protetor. E o mentor? É a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Mentor é a mesma coisa também. Ah, tá bom. O espírito protetor dessa vida é o mesmo de uma outra vida seguinte? Pode Não. ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não necessariamente, pode ser. Porque você vai ver mais à frente, Carlos, que eles têm outras missões também. Eles não ficam só, em alguns casos, eles não ficam só conosco. Eles têm outras tarefas também. Então, por isso que tem os familiares, que eu vou falar mais à frente. Né? Agora, em alguns casos, ele pode continuar. Tá, uma última pergunta. O espírito, ele tem idade? É o processo evolutivo. Criança, espírito adulto? Não, o espírito, ele, por exemplo, uma criança, eu vou dar o exemplo da criança que pode ficar mais fácil. A criança, quando ela desencarna, ela vai para um lugar onde as crianças são amparadas. Essas crianças que são amparadas, elas vão ser amparadas por espíritos que vão auxiliar ela a continuar evoluindo, até ela conseguir sair daquela posição de criança. Porque, a princípio, quando ela desencarna como espírito infantil, como espírito de criança, ela vai ter que ir para lá, como se fosse uma escola, para poder passar por esse processo até conseguir se livrar desse perispírito infantil. Você entendeu? Porque o espírito, ele não é criança. Então, às vezes, como eu vou até dar um outro exemplo, quando às vezes num processo de desobsessão, você está numa reunião de desobsessão, vem um espírito falar que ele é criança, ele é zombeteiro. Porque ele não é mais criança, e ele tem que ser direcionado, tem que ser orientado para conseguir passar a informação correta, porque ele está aqui tentando manipular um médium. Então, não existe espírito criança. A partir do momento que ele é acolhido no plano espiritual, ele é amparado e ele não obsedia ninguém. O espírito, quando ele desencarna de criança, ele não obsedia ninguém. Ele é amparado num lugar específico para as crianças. Lá ele é passado por todo um processo de compreensão. A mesma coisa que acontece com a gente quando a gente desencarna, a gente passa por um processo lá. Né? Então, se você desencarna doente, não sei se algum de vocês leu O Nosso Lar. Algum de vocês leram? Ainda não. Tá, então, O Nosso Lar... Não, também não. Assisti o filme. Então, você vê que quando o André Luiz ele desencarna, que é um personagem central do livro, vou falar mais ou menos para as outras pessoas que não leram, o André Luiz, quando desencarna, ele vai para o umbral. O umbral, o que é? Como se fosse um inferno, mas o umbral, o que é? É a própria consciência da pessoa. Bom, depois que ele foi
retirado do umbral, que ele foi encaminhado, a partir do momento que a consciência dele, que ele pediu, que ele rezou e foi amparado, porque o amparo estava ali perto, mas ele não estava preparado para ouvir ainda. Então, quando ele conseguiu entender que ele precisava pedir ajuda a Deus, ele foi acolhido. E aí, quando ele foi acolhido, ele foi levado para como se fosse um hospital. Lá, ele passou por todo o processo de compreensão do que estava acontecendo com ele. Então, ele foi tratado, porque ainda o perispírito dele ainda estava passando por problemas que ele estava sentindo dor. Então, ele foi curado no nosso lar, num hospital do nosso lar. As crianças acontecem a mesma coisa. Elas vão para um lugar onde elas vão tendo consciência de onde elas estão, que elas estão no plano espiritual. Depois que elas tomam consciência, aí elas entendem que elas não são mais espíritos infantis, elas são o espírito que não tem idade. Tá bom. Bom, agora... Deixa eu só fazer uma pergunta, Lu. Só uma dúvida, uma curiosidade. E os arcanjos? São esses espíritos também protetores? Então, toda a linha de arcanjos é tudo a Igreja Católica. Isso é uma terminologia da Igreja Católica. Então, todos os anjos guardiões são os espíritos que são designados para nos proteger. Entendi. Tá? Então, por exemplo, todos os santos, que são, na verdade, os santos são designados por quem? Pela Igreja Católica. Né? Não foi nem Deus, nem Jesus que não, Santo Antônio, né? Ou seja, todos esses São Judas, são todas pessoas que foram espíritos evoluídos, com certeza, para São Francisco de Assis, por exemplo, são todos espíritos superiores que vieram para nos ensinar. Mas quem transformou eles em santos foi a própria Igreja Católica. Né? Então, são espíritos evoluídos que vieram nos ensinar. Né? Mas o espírito protetor é diferente. O espírito protetor está designado para te ajudar, focado em você. Por isso que a gente dentro do espiritismo, a gente sempre se reporta a Deus e a Jesus, porque na verdade são eles os que vão comandar tudo, inclusive a orientação desses espíritos protetores para nos acompanhar. Né? Então, eu tenho uma dúvida aqui que eu quero que quem quiser participar. De que tipo pode ser a influência exercida pelos espíritos, os protetores? Vocês já sentiram a presença dos espíritos protetores perto de vocês? Não, eu não. Será que não, Fátima? Eu já senti intuições, não assim. sei. Isso! Fala, isso, intuição mesmo. Isso, do que poderia... como se fosse uma voz falando na cabeça, assim, olha... Não, eu nunca ouvi, não. Mas acho que se eu ouvir, eu vou sair correndo. Até aconteceu comigo quando meu pai faleceu. Meu pai estava internado no hospital, né? E eu rezava muito para Deus, para ele se curar, para ele sair. E chegou um momento que eu não conseguia mais rezar para ele se curar e sair do hospital. Sempre vinha assim uma coisa me falando, reza para ele ter uma passagem tranquila. E aí eu não conseguia. Deu 2 dias, meu pai faleceu. E aí vinha essa voz. Aí eu acabei mudando, né? Eu não orava mais, não rezava para ele melhorar. Realmente para ele ter essa passagem mais tranquila. Então, eles veem realmente como essa intuição. Como assim, nossa, eu tive essa ideia, sabe? É como se tivesse uma ideia. Você teve uma ideia. Você tem um problema e aí, de repente, você tem uma ideia. Então, a ideia pode ser sua? Sim, pode ser sua. Mas, às vezes, ela é intuída. Ela vem através desse anjo protetor, desse anjo guardião, desse espírito protetor, desse guia espiritual, deste mentor. Né? São todos esses nomes que a gente pode dar. Tá? Então, essa influência, ela vem através disso. Tá? Não que ele vai chegar uma voz, viu, Fátima? Vai falar, olha... Fátima. Verdade, Não, mas essas coisas acontecem mesmo. Sabe que eu acho que uns 3 meses eu estava aguardando meu marido, eu saí da drogaria, estava aguardando meu marido e parei, aí falei, deixa eu ir um pouco mais para lá, porque eu estava assim numa esquina. Aí eu fui assim, acho que a uns 10 metros. Olha, eu cheguei no outro local, uma moto atropelou um rapaz, onde eu estava parada, mas ele foi parar lá, virou assim.
Foi um horror. Então, É. talvez tenha sido isso mesmo, uma intuição, de eu não ficar no local, né? É verdade. E você sabe que muitas vezes a gente não ouve. Eu estava até comentando Não pode logo ouvir. hoje, a gente ouve, mas às vezes não segue. Então, eu vou até contar rapidinho. O ano passado eu dei uma torção no meu... Fátima, tira o seu som, por favor. Eu estava voltando da minha Eu já aula... tirei, desculpa. Nada, imagine. Da aula de Pilates, e eu estava vindo a pé, porque é próximo da minha casa. Eu tive a intuição, não, eu escutei. Toma cuidado que você vai cair. Eu caí. Eu deveria ter parado, prestado atenção, indo mais devagar. Eu machuquei mesmo o tornozelo. Então, eu falei assim, nossa, eu escutei, como é que eu não prestei atenção? Ainda bem que foi o tornozelo, foi uma coisa simples, né? Incômoda, tal, tive dor, mas ou seja, são coisas que às vezes está ali do lado, que está vendo que vai acontecer. Escuta, presta atenção na tua intuição. Presta atenção. Agora, a gente tem que prestar atenção na nossa intuição quando a coisa for positiva. Muita atenção, né? Porque a gente sofre influência de todo tipo, né? Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no espiritismo. Então, às vezes, as pessoas, aqueles casos das pessoas que iam pegar um voo e simplesmente não foram porque aconteceu alguma coisa, ela se atrasou. Ali o que foi? Foi o espírito protetor ali mexendo os seus pauzinhos para que acontecesse alguma coisa e você não entrasse no momento de desencarne que ainda não estava no seu horário, não estava no seu momento. Vamos lá continuar então. Não serão seres privilegiados, os espíritos protetores, criados puros e perfeitos. Eles não são seres privilegiados, criados puros e perfeitos. Percorrem a rota do progresso. São fiéis às leis divinas. Cada tutelado recebe conforme sua necessidade e merecimento. A gente não tem o nosso planejamento no plano espiritual? Então, se aquele espírito que já está nos acompanhando fala assim, não, nesse momento agora, eu vou ser mais útil em outra situação. Então, aí pode ser que venha outro. Mas se ainda você está precisando muito daquele espírito protetor que está te acompanhando, ele vai continuar. Respeitam o livre-arbítrio. Então, por exemplo, a Fátima, pegando o exemplo dela, a Fátima, ela teve aquela intuição de sair naquele lugar. Ela poderia não ter saído, ela poderia ter feito como eu. Em vez de eu parar e prestar mais atenção, eu fui seguindo, não liguei. Então, ou seja, foi respeitado o meu livre-arbítrio. Na Fátima deu certo, no meu não, porque eu escolhi o errado. Não impõem. Eles não vão gritar no ouvido de vocês, olha, faça isso. Não, eles não vão fazer isso. Não oprimem. Não fazem por nós o trabalho que nos compete fazer. São imparciais. Não concedem privilégios. Então, não adianta ficar pedindo para o anjo guardião, para o espírito protetor, coisa material. Não vai resolver. Não socorrem e nos socorrem nas horas de perigo. Então, eles estão próximos de nós, nos intuindo. Temos que estar abertos para escutar as intuições deles. Por mais que ame seus tutelados, não atendem aos nossos caprichos. Eles não atendem aos nossos caprichos, porque, na verdade, eles estão nos ajudando. Eles não vão fazer as nossas vontades. Não interferem nas provas e expiações. Então, eles não vão nos aliviar das nossas dificuldades. Não vão. Porque a dor, ela ensina. Através das dificuldades, a gente consegue evoluir. O que eles vão fazer? Eles vão nos ajudar, dando força, dando alternativas de caminho melhor para a gente seguir. São os amigos mais seguros e devotados.
Aí, as questões do Livro dos Espíritos, a questão 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Então, você imagina se Deus ia chegar para o espírito e falar assim, olha, é o seguinte, eu vou te dar a proteção da Luzia. Olha, a Luzia não é fácil. Vai ter que segurar a Luzia do começo ao final. Será? Vamos ver. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Então, a partir do momento que você assumiu o compromisso, porque eu acho que no nosso futuro, nós vamos ser espíritos protetores de alguém. Então, a partir do momento que você assume o compromisso, assumido o compromisso, assumido está. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Aí melhorou. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então, Deus ainda facilita as coisas. Fala assim, olha, você pode escolher. Ou você, de repente, vai ajudar aquele espírito que você pisou na bola na vez passada. Então, agora que você está mais evoluído, você vai ajudar aquele que ainda precisa. Olha a oportunidade que você tem. E como o espírito ele está em processo de evolução, ele pode aproveitar essa missão para poder dar mais um passo. Na questão 493A, Kardec pergunta, ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Então, será que ele fica único e exclusivamente à nossa vontade, ao nosso serviço? Não, mas o faz de maneira mais geral. Então, o compromisso dele é primeiro com você. Na 494, o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Então, ou seja, ele sai da vaga, mas coloca outro. Vai ter outra pessoa, outro espírito para conseguir acompanhar. Ele não vai deixar desamparado, mas ele vai talvez para uma outra missão. Na 495, o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando esse se mostra rebelde às suas advertências. Então, ou seja, o espírito está ali só dando bons conselhos, boas intuições, e o encarnado nada. O encarnado não está nem não está nem dando bola para o que ele está fazendo. E aí, o que acontece com o espírito protetor? Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Então, aqui o que ele está explicando? A espiritualidade explicou para o Kardec. Que ele se afasta. Mas ele se afasta por quê? Porque ele está intuindo, ele está orientando, ele está ajudando, mas o espírito, as vibrações do encarnado são baixas. Ele só está pensando negativamente, pensando mal. Então, nisso que ele está só abaixando as vibrações dele, outros espíritos menos evoluídos, mais zombeteiros, mais obsessores, estão se aproximando dele. E o espírito protetor se afasta porque ele não está conseguindo chegar. Mas a partir do momento que o homem começa a perceber, que o espírito encarnado começa a perceber que ele está precisando de ajuda, ele pede e ele se aproxima novamente. Então, na verdade, nós é que afastamos o espírito protetor, de acordo com as nossas vibrações. No livro dos médiuns, que esse não é o livro que a gente adota no ID, mas tinha um item interessante para colocar, no capítulo 1, item 2. Os espíritos protetores são os mensageiros de Deus, encarregados de seus desígnios em todo o universo,
que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas. Então, eles ficam felizes em poder participar do crescimento daquele espírito encarnado. Maneira de agir dos espíritos protetores é igual ou diferente em relação aos pais encarnados? O que vocês acham? Que o espírito protetor, ele age como um pai devotado com os pais? Como se fossem os nossos pais encarnados? O que vocês acham? Acho que é mais como um amigo conselheiro. Fala, ó, vai por aí, que negócio não... Mas quer ir, vai. O problema é seu. Os pais encarnados... Vai, não vai fazer em ponto. Isso não é bom pra você. Os pais são mais incisivos. Oi? Os pais são mais incisivos, né? Sim. Os pais não têm muito livre-arbítrio, né? Não. Vamos lá. É diferente. A participação do espírito protetor é sempre velada. À distância, eles inspiram, eles consolam, sustentam, aconselham, deixam a decisão por nossa conta. Não que os pais também não consolem, não sustentam, mas a decisão é nossa. Nosso livre-arbítrio. Nossa responsabilidade. Então, veja só, Deus não nos desampara nunca, mas Ele, ao mesmo tempo, nos dá as escolhas para fazer. Porque é através do nosso trabalho é que a gente vai evoluir. Mas, de todo jeito, ele nos dá um espírito para nos acompanhar, para nos falar assim, olha, está indo para o caminho errado, aí vem a intuição. Não faz isso, faz aquilo. Mas a escolha é nossa. Na lição 497, o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Então, o espírito protetor, se ele vem para nos ajudar, ele vai permitir que o espírito mal se aproxime? Então, vamos ver o que a espiritualidade respondeu. Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre, em algum lugar, uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Então, os espíritos maus, eles vão se aproximar de nós a partir do momento que a gente abrir a porta para eles. Baixou as vibrações, os pensamentos, entrou maldade, inveja, orgulho, egoísmo, está aproximando o espírito que vai querer fazer o mal. Não que ele vá querer fazer o mal, é que ele se alimenta dessa energia que a gente está emanando. Então, ele se aproxima. E aí o espírito protetor está do lado, mas eles tomam a frente, porque a gente está abrindo a porta. Na questão 498, quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Então, aqui o Kardec volta a questionar sobre a influência dos espíritos menos desenvolvidos, menos evoluídos. Então, aqui, quando ele pergunta, quando o espírito protetor deixa o protegido se extraviar na vida, na verdade, não, é você que permite, né? Então, vamos ver o que a espiritualidade responde. Não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído se ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Então, a partir do momento que você está nesse campo vibratório, negatividade, depressão, orgulho, egoísmo, aí você está aproximando, você está afastando o teu espírito protetor. Ele não está conseguindo entrar.
porque você não está permitindo. A porta está aberta só para os espíritos negativos. Mas mesmo assim, ele ainda está te intuindo, mas você não consegue ouvir. Alguma dúvida, gente? Não. Então, vamos lá. Não, tá tudo bem. Então, vamos lá para a minha pergunta agora para vocês. Por que ocorrem os processos de influenciação espiritual? Por que nós sofremos a influenciação espiritual? Tanto boa como má. Como é que ocorrem esses Será processos? por causa da vibração? Sim, também. Então, a partir do momento que eu tenho o meu campo vibratório, a minha mente, como é que a minha mente está? Eu estou equilibrada? Eu tenho paz de espírito? Eu sou uma pessoa positiva? Eu tenho meu orgulho bem pequenininho? A minha vaidade não está me incomodando no meu dia a dia? Então, eu vou conseguir chamar que influência espiritual? A influência positiva. Tanto que quando você está triste, você pode ver como o seu corpo fica ruim também. Então, você fica toda pesada, toda triste. Às vezes começa a ter dor de cabeça, problema estomacal, tudo porque a sua mente e a sua vibração está negativa. Então, quando você consegue emanar, fazer uma prece, fazer uma meditação, aí você consegue aproximar aquela influenciação positiva, não só dos espíritos protetores, mas da sua família espiritual também. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Então, vem a partir do momento que você baixa a sua atenção no seu dia a dia. Então, tem dia que está mais pesado, tem dia que tá mais complicado, tem mais problema. Vamos pensar positivo. Falar assim, olha, hoje eu estou passando por isso, mas eu vou conseguir ter equilíbrio para superar. E aí vai vindo as alternativas para eu conseguir resolver as coisas de uma melhor maneira. No livro O Consolador, na questão 125, que esse Consolador é psicografado do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Tem um livro também de perguntas e respostas. A proteção não surte efeito quando o tutelado está revoltado, descrente, inseguro, depressivo, não tem humildade no coração. Então, quando você está fechado, quando você está deprimido, quando você está com raiva, o espírito não consegue, porque você está tampando, você está encerrando a comunicação. Não que ele não esteja perto. Enquanto o corpo físico descansa, o espírito recebe instruções e inspirações dos protetores espirituais. Então, quando você está dormindo, que você tem um desdobramento do seu perispírito, você recebe, às vezes você até se encontra com o seu espírito protetor, com o seu mentor, e ele vai lhe ajudar nas suas dificuldades. Às vezes, muitas vezes, as pessoas até falam, né? O travesseiro é um bom conselheiro. Por quê? Porque durante o sono você se desdobra e vai para o plano espiritual. Então, muitas vezes você se encontra com espíritos que vão te auxiliar, muitas vezes os espíritos protetores. Mas para isso você tem que, na hora de dormir, você também tem que fazer uma prece, você tem que se conectar. A partir do momento que na hora que você vai dormir, você acabou de brigar e não fez uma prece, está super tensa, assistiu a um filme violento, noticiários pesados, e você não consegue se desvencilhar daqueles pensamentos, às vezes você tem um sono mais agitado. Se mesmo assim o protegido se mantém distante desses conselhos. Então, deixa eu ler no começo para não perder o entendimento. Enquanto o corpo físico descansa, o espírito recebe instruções e inspirações dos protetores espirituais. Se mesmo assim o protegido se mantém distante desses conselhos. Então, se acordado ele está longe, à noite ele recebe essa influenciação do seu espírito protetor.
o espírito protetor faz orações. Então, está sempre amparando. Não vai ouvir de uma maneira, durante o sono ele vai fazer oração e vai conseguir abrir esse caminho. Na questão 499, o espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Então, continua o Kardec perguntando. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Será que eu preciso dessa ajuda 24 horas por dia? Não, não é necessário isso. E eles têm essa conexão com a gente, eles sabem qual é o momento que vai ser necessário o auxílio deles, mesmo que a gente não chame. Na questão 500, chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Será que vai chegar em algum momento em que eu não vou precisar, que eu vou dispensar o meu espírito da guarda, o meu anjo guardião? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega o momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então, enquanto nós estamos aqui, num planeta de provas e expiações, até a nomenclatura que a gente usa, provas e expiações, fala que nós estamos ainda em aprendizado. Então, enquanto nós estamos aqui, nós vamos precisar, e graças a Deus, nós temos o nosso anjo guardião que vai nos orientar e vai nos intuir para o nosso caminho. Então, a partir do momento que eu estou no processo evolutivo, que eu chego num determinado patamar da minha evolução e que eu já consigo saber o caminho certo, o caminho errado, eu vou, na verdade, começar a ajudar outros, né? Então, eu não preciso mais que eu tenha alguém para me orientar. Eu vou servir agora, eu vou ser o anjo protetor de alguém, porque eu já não preciso que ninguém mais me oriente, porque eu já consegui entender as leis de amor, as leis de justiça de Deus. Na 501, o Kardec pergunta: por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Então, a Fátima vai até ficar feliz que não seja da maneira ostensiva, né? Porque a Fátima falou que se ela escuta, ela sai correndo. Então, não é por aí. Então, o Kardec está perguntando, o Kardec queria saber também por que não chega e o anjo da guarda falou assim, olha, eu sou teu anjo guardião, vamos lá, escuta aí o que eu estou falando, vamos ver. Se contássemos com seu apoio, não agiríamos por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência, e, em geral, é preciso que adquira a sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. Então, a espiritualidade de Deus é tão sábio, é a sabedoria suprema, que ele falou assim, bom, eu vou colocar alguém, um espírito, para ajudar. Mas eu não posso deixar o espírito fazer tudo, e nem ele saber que é para tudo, porque senão como é que ele vai crescer? Como é que ele vai aprender? A mesma coisa, nós em relação aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, a gente vai ensinando, mas a gente não vai poder fazer por eles. E quando alguém, alguma mãe, algum familiar, ultrapassa esse limite, né, entre o ensinar e o deixar fazer, fica um adulto infantil, um adulto dependente. Então, Deus quer que a gente evolua. Então, Ele quer que a gente cometa os erros que a gente tem que cometer para poder aprender. Porque, na verdade, eu escutei até o Divaldo, numa das palestras que eu, às vezes, assisto, ele falou assim, que Deus nos deu livre-arbítrio. Por que Ele nos deu o livre-arbítrio? Para a gente poder errar, para a gente poder aprender e para a gente poder não errar mais. Então, o livre-arbítrio é isso, é os erros, porque todo mundo é ensaio e erro. Então, eu estou aqui ensaiando algumas coisas, eu já sei que não vou ensaiar de novo, porque eu já sei que vou dar resultado negativo. Então, às vezes surge alguma situação nova e eu fico indecisa qual caminho tomar, aí é essa hora que eu tenho que chamar. Eu falo assim, ó, anjo da guarda, me dá uma intuição aí que eu estou precisando. É lógico que aquela intuição não vai chegar da forma que você está esperando.
Às vezes essa intuição se apresenta alguma reportagem que você leu, algum telefonema de um amigo que você recebeu, alguma coisa que você ouviu, uma letra de uma música, chega de uma maneira tão inesperada que às vezes você não consegue nem entender que aquela é a sua orientação do anjo protetor, porque ela não é ostensiva. Na 502, o espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Então, ou seja, será que ele tem um salário, que ele vai receber um aumento, porque ele conseguiu conduzir o caminho certo do seu protegido? Será que funciona como? É um mérito que lhe será levado em conta. Será para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os cuidados coroados de sucesso. E para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. É lógico que ele vai conseguir ficar feliz com o progresso daquele tutelado, mas ele não vai receber nada além da própria satisfação. Porque, na verdade, só o fato dele estar trabalhando em benefício de um espírito já é o seu presente, porque ele já foi designado para aquele espírito, que é uma coisa que eu acredito que é uma coisa muito importante. Porque, ou seja, a partir do momento que você se torna um espírito protetor, você já está lá num outro patamar. E a partir do momento que você é escolhido para aquele encarnado, para auxiliar aquele encarnado, isso já é um mérito muito grande. E aí na imagem tem tristes quando erramos. Eles ficam tristes, mas eles sabem que mais cedo ou mais tarde o tutelado voltará ao bom caminho. Por quê? Porque ele vai estar ali sempre do lado, sempre intuindo. Se ele não consegue, através da intuição, ele acordado, as preces que ele vai fazer durante o sono, vai conseguir, aos poucos, abrir novamente o caminho daquele espírito. Não vamos nos esquecer que a pessoa mais rude, a pessoa mais egoísta, ela tem o seu espírito protetor e ela vai melhorar, e ela vai evoluir. Na 514, os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Agora a gente vai dividir aquela orientação do Kardec. Então, espíritos protetores, os espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Então, aí ele vai a espiritualidade explicando. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Então, ali na figura, os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência. Os espíritos familiares são orientadores secundários. Lembra que eu falei que os espíritos protetores são os principais? Que eles que são o chefe, né, que eu usei até esse termo só para ficar mais fácil? Então, os familiares, eles são os secundários. Então, vamos entender que o protetor, ele teve uma outra tarefa que foi designada. Então, ele teve uma outra tarefa que foi designada. Quando ele teve essa tarefa designada, ele vai chamar quem? Ele vai chamar esse secundário, que é o espírito familiar. São menos evoluídos, mas igualmente querem nosso bem. Então, eles não estão abaixo um pouquinho dos espíritos familiares. Eles precisam ainda aprender um pouquinho mais. Por isso que eles são secundários. Eles estão como se fossem os estagiários dos espíritos protetores. Podem ser espíritos de nossos parentes, familiares ou amigos. Então, vamos entender que esses espíritos que eles podem ser dos nossos parentes, familiares ou amigos, mas não dessa encarnação que eu estou me lembrando agora, dessa encarnação minha. Pode ser de outras encarnações. Então, como nós tivemos muitas, nós conquistamos muitos outros amigos, muitos outros parentes, muitos outros familiares. Ou seja, isso quer dizer que eles têm afeto por nós. Eles têm uma conexão de amizade, de amor conosco. Seu poder é limitado. Então, se os espíritos protetores eles têm um determinado poder, o poder dos familiares é um pouco menor.
Sua missão é mais ou menos temporária junto ao protegido. Por que será que é mais ou menos temporária? Porque eles estão evoluindo ainda, eles não estão no mesmo patamar dos espíritos protetores. Então, como eles estão ainda em crescimento, então por isso que é temporário, porque eles podem parar e fazer outro trabalho para poder evoluir. Ocupam-se com particularidades da vida íntima do protegido, porque eles nos conhecem mais profundamente. E só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então, eles só vão agir de acordo com a orientação dos espíritos protetores. Não estamos sozinhos. Nessa hipótese, o espírito familiar, por ter mais intimidade e vínculos sentimentais, é aceito como colaborador. Às vezes, a forma que o espírito familiar vai nos intuir, nós escutamos de uma maneira melhor, porque ele está mais conectado conosco. Pelo menos isso é o que está querendo dizer a espiritualidade, de modo a auxiliar na solução do problema. Perguntas? Enquanto eu bebo minha água aqui. Luzia, nós sempre teremos os espíritos familiares, algum espírito familiar nos acompanhando ou não? Sim, sim. E pelo menos... De acordo com o livro dos espíritos, vai ter sempre o espírito protetor, que pode não ser esse familiar, mas pode ser também, mas e o secundário, que é o espírito familiar, que é o que está mais próximo. Então, vamos dizer que na encarnação passada eu tive uma conexão e esse espírito evoluiu e agora está me ajudando. Então, como está mais próximo das minhas lembranças, da minha encarnação, como dizer, na minha encarnação passada, eu vou conseguir assimilar mais a orientação dele, porque a forma que ele vai se comunicar, a forma que ele vai intuir, é mais próxima. Né? Tá. Então, vou colocar assim, como os espíritos protetores são um gerente. Né? Então, eles vão acompanhar tudo, porque eles participaram de tudo, desde o processo encarnatório, porque eles que são os principais. Aí depois vem os espíritos familiares, que estão aprendendo com os espíritos protetores, mas, de qualquer forma, nos auxiliando muito nessa conexão maior com a gente. Então, os espíritos familiares vão estar sempre presentes, eles vão ser sempre os outros espíritos auxiliando os protetores. Tá, e sempre são, os espíritos protetores são sempre eles que nos escolhem, nunca Eu acho que quem faz a escolha, na verdade, é Deus. Deus faz a escolha do espírito protetor que está preparado para te ajudar. É Deus que vai fazer. Eles podem escolher? Os espíritos protetores podem escolher? Eu acho que de acordo com o campo evolutivo deles. Eu acho que se for um espírito, vamos supor, porque a nossa encarnação nós escolhemos. Nós escolhemos a nossa encarnação. Os espíritos protetores podem pedir para serem meu ou seu? Pode, de acordo com a evolução deles. De acordo com, porque como eles são ainda espíritos em evolução, vamos supor que a espiritualidade, como conhece muito mais do que os espíritos protetores, apesar de eles serem evoluídos, vão perceber que não vai conseguir aquela intuição, aquela ajuda que esse espírito quer fazer para você ou para mim, não vai dar certo. Então, vai ser frustrante para o espírito, porque não vai dar certo, a comunicação não vai dar. Então, isso, existe a combinação toda perfeitinha. Então, pode ser que eles escolham? Pode ser que seja permitido? Pode. Tudo depende. Então, a encarnação, ela não é uma coisa de matemática, 1 mais 1. Não, vai ser tudo de acordo com o seu caminho, as suas provas e expiações. O espírito protetor vai ter a sabedoria, vai conseguir... Porque lembra no começo do slide que falou que o espírito protetor vai ser designado de acordo com o seu processo evolutivo, de acordo com a sua necessidade? Então, exatamente isso. Então, esse espírito protetor pode pedir porque ele te ama demais, ele quer te ajudar, mas pode ser que ele não consiga. Então, se
a espiritualidade perceber que vai ser bom, beleza, está aprovado. Não, acho que é melhor esperar mais um pouco. Aí ele designa outro. Entendi. Mas o familiar está sempre próximo. Familiar, sim. Beleza, obrigada. Bom, aí tem a minha perguntinha para vocês. A influência exercida pelos espíritos pode alterar o que foi determinado no planejamento reencarnatório? Então, a influência dele. Então, a influência do espírito protetor. Vamos colocar só do espírito protetor. A influência do espírito protetor pode alterar o meu planejamento reencarnatório? Eu Vocês entendo acham? que não. Então, Eu acho que não. O que eu fiz no processo reencarnatório, eu não posso mudar. Eu acho que depende do seu caminhar aqui, né? Se para o bem ou para melhor ou para pior. Não, é possível mudar, sim, né? É possível, sim, mudar. Tem até aquele aspecto da questão do karma, né? Que a gente pode resgatar o karma justamente na sua reencarnação, né? De como você vai proceder, né, nesta encarnação, enfim. Acho que mais ou menos. Então, e aí, o que seria o karma? Né? O karma é o que você fez de errado na outra vida, que você tenta consertar aqui. Né? Que são as provas e expiações na linguagem espírita. Né? Karma é uma outra linguagem. A linguagem espírita são as provas e expiações, são os nossos débitos. Né? Então, a gente comete os deslizes na outra vida e tenta acertar nas próximas encarnações. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impedem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. Então, ou seja, nós vamos lá no plano espiritual, fizemos o nosso planejamento. Olha, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou consertar aquilo que eu fiz errado com aquele fulano, com aquele beltano, vou ajudar todo mundo. Aí você chega aqui, aí você tem um certo esquecimento. Porque a gente tem as nossas... Tudo que a gente já conquistou já está gravado no nosso espírito e que acompanha a gente. Então, os nossos talentos, né, as nossas aptidões, tudo isso nos acompanha. Mas vai depender das minhas escolhas. Então, eu fiz o meu planejamento e aí, dependendo da situação que se apresenta, qual é o caminho que eu vou tomar? Eu vou estar aberta para receber tudo o bem que eles vão me passar, me intuir, ou vou estar aberta para fazer o mal? Então, muitas vezes, as encarnações, se eu não consigo evoluir, eu estaciono no mesmo lugar porque eu não fiz aquilo que eu fiz no meu planejamento reencarnatório, porque eu baixei a minha vibração, eu não vigiei os meus passos. Então, por isso que a influência exercida pela espiritualidade, ela vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar de acordo com a minha jornada, com o meu dia a dia, com as minhas vibrações. Então, seguindo aqui, deixa eu ver o horário para não me perder. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza íntima. Então, agora a gente vai falar sobre os espíritos simpáticos. Os espíritos familiares vocês já conseguiram perceber, né? Então, os simpáticos, o que serão eles, né? Então, eles podem ser bons ou maus, conforme a natureza íntima. Ligam-se a nós pela afinidade de gostos, tendências, inclinações pessoais. Ou seja, os simpáticos estão abaixo dos familiares. Porque eles podem ser bons ou maus. Estão em processo de aprendizagem. Eles não são designados pela espiritualidade superior para nos ajudar nem nos atrapalhar. Eles estão ainda num plano que eles não são designados.
Duração dessa relação. Então, ligam-se a nós pela afinidade de gostos, tendências e inclinações pessoais. Duração dessa relação, quanto tempo será? Enquanto persistir o mesmo desejo. Então, aquela influência ruim que eu sinto, porque eu abri as minhas vibrações, eu não prestei atenção nas minhas atitudes, ela vai permanecer até quando eu permitir. O mau gênio. O mau gênio seria o quê? É um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Então, é um espírito ainda imperfeito, perverso. Por quê? Porque ele ainda não se conectou à espiritualidade superior, ele não conseguiu entender os caminhos do amor de Jesus. Então, por isso que ele é um espírito imperfeito e perverso. Obra, porém, por impulso próprio. Então, ele não é designado por ninguém. E não no desempenho de função, de missão nenhuma. Então, ele não é mandado por ninguém. A tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem. Então, é a minha conexão, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Sabe aquele momento em que a gente está assim pensando, a gente recebeu uma informação. Aí essa informação, você pode passar à frente ou você pode guardar. E às vezes vem aquela intuição, fala, conta. Aí você vai fazer fofoca, né? Então, quem é essa intuição? Essa é do mau gênio, do espírito imperfeito. E aí vai chegar o outro, que sabe aquela figura do anjinho bom e do anjinho ruim, né? Do diabinho, do anjinho? É exatamente isso que acontece. Então, para quem eu vou dar ouvido? Para quem eu vou dar ouvido? Na questão 516 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Nossa Senhora, aí. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar, eles estão aqui encarnados. Será? Será que eles estão aqui encarnados para nos desviar, para nos trabalhar a nossa vida de perto? Então, vamos ver o que a espiritualidade responde. Isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, o simpático aí quer dizer o bom. E aí a gente entende que ele está abaixo do familiar. Então, ele pertence ao seu campo de amizade, abaixo do familiar, mas em que ele vem neutralizar aquele mau gênio que está encarnado, que está do teu lado, que é aquele desafeto, que é aquele desamor, que é aquela pessoa antipática que está na tua vida. Então, ou seja, além de você ter o espírito protetor, você tem o espírito familiar, você tem o simpático e vem neutralizar aquele que está encarnado te amolando. 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Será que tem um espírito que vai se ligar a toda a família, que vai nos ajudar de uma maneira familiar? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e são unidos por afeição, mas não acreditais em espíritos protetores do orgulho das raças. Então, pode ter que existam alguns espíritos que são ligados à família, sim. São os espíritos familiares, mas eles não ficam só ajudando unicamente. Então, vocês sabem que eles têm outras tarefas para fazer. No 519, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Será que tem? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas, que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Então, vocês imaginam nós morando na cidade de São Paulo, tanta gente,
uma cidade tão difícil de administrar. E nós temos o quê? As subprefeituras, que servem, que deveriam servir, né, para administrar a cidade de uma maneira melhor. Mesma coisa no campo espiritual. Nós temos o nosso anjo protetor, o nosso anjo familiar, o nosso espírito familiar, que é o segundo na linha. Depois nós temos os simpáticos, os bons e os maus, e nós temos um que protege o coletivo, porque também precisa. Então, olha só quanta proteção Deus coloca ao nosso serviço. E aí, gente? Nossa, esses de protetores de aglomerações, acho que eles trabalham muito, né? Com certeza. Como diz no catolicismo, o anjo da guarda de criança, né? Que chega tarde e está cansado. Isso, é verdade. Eu acho que... Nossa, mas para administrar tudo isso é difícil, hein, gente? Assimilar todo esse povo. Pois é, isso que eu estou falando. Já pensou? Ah, não, a gente mesmo, né? A gente mesmo, tantos espíritos, eu acho que para compatibilizar tudo isso não é fácil. É. Por isso que a gente imagina tomando nosso falando, pô, dá uma ajuda para ele, falando pro mentor, não tá na hora não vem já com essa história que podemos tomar partido ainda. Os familiares fazem alarde, os mentores vão lá e ó, cortam. Exatamente. Porque eles não estão ainda no mesmo patamar, então eles estão aprendendo, né? Mas o legal de quando você tem essa compreensão é de perceber como Deus nos dá inúmeras possibilidades da gente não errar, né? Da gente amparo, né? o amparo para a gente. Ele sabe que o negócio vai ser complicado porque você está aqui para passar, para fazer os seus acertos, mas ele falou assim: olha, eu vou te dar uma infinidade de oportunidades para você se sentir amparado e não desistir. Não desiste. Não desiste, né? Então, é essa mensagem, depois de tantos espíritos protetores que ele nos coloca a nosso serviço, né? Sem dúvida. Vamos lá para a minha perguntinha. É agora. Como pode um espírito induzir alguém a praticar atos que lhe prejudiquem ou que prejudiquem ao próximo? Porque é o mal que eu faço a alguém. Eu fui induzido, né? Eu fui induzido, então já tenho no meu íntimo aquela maldade que eu preciso me livrar dela. Pode falar, Camila. É da pessoa, né? Porque se você está equilibrado, se vem por acaso algum pensamento como esse, você imediatamente já dilui, né? Se você tá num estado mental debilitado, aí... Agora, se você tá pilhado, você entra na pilha, né? É o que você falou no começo, né, Luzia? Que a gente tem que estar sempre com pensamentos positivos, sempre com astral bom. É isso? Exatamente. Tudo se resume ao pensamento. Como está o meu pensamento? Como você está hoje, né? Como você está hoje. E aí o importante é que quando eu não eu me sentir em desequilíbrio, que eu consiga achar alternativas para poder me equilibrar. Porque é nesse momento que eu me prejudico e prejudico alguém. E aí eu me prejudicando e prejudicando alguém, aumentei os meus débitos. Então, é importante que a gente se mantenha em equilíbrio. E aí é que nem acho que foi a Suzana falou, mas a gente fica pilhada. Exatamente, é nesse momento que eu estou pilhada que eu tenho que sair. Às vezes o meu filho o serviço dele também é cheio de cobrança, como todo trabalho, né? Aí eu falo assim, filho, vai no banheiro, vai fazer um xixi. Vai no banheiro, joga uma água no rosto, toma uma água. Sabe aquele negócio de você tomar água e ficar com a água na boca? Esperar um pouquinho para engolir? É a chance de você não falar o que você não deve. Então, a gente precisa
nessa hora, parar. Porque a primeira coisa é você dar o troco. É falar. A pessoa falou uma coisa que você não gosta, você ali, você não... já deu. Mas não, se você já fala, pronto. Você já se arrependeu depois. Você fala, meu Deus, e agora? A consequência dessa minha língua grande. Para, pensa, vai beber, bebe água. Levou uma bronca do chefe, bebe água. Marido chateou, bebe dois goles. É melhor começar a botar vodka na boca, né? Dá uma voltinha, fala assim, daqui a pouco eu te respondo, espera um pouquinho. Isso, o silêncio também é sábio, viu, gente? Não é sinal de fraqueza, não, é sinal de sabedoria. Então, nossa, mas é difícil, né, Luzia? É melhor beber água. Bebe água. O impulso é tão mais forte. Com certeza. Que coisa, né? Eu acho que isso realmente, para mim, é a parte mais difícil, né? É você realmente treinar isso. Porque é um treino. Porque além de você ter acesso ao estudo, à informação, mas é o treinar. Você tem que se disciplinar. E essa disciplina é muito difícil. Porque você é atingido com tantas informações, né? Tanto nessa vida terrena quanto a espiritual. Você é bombardeado, né? 24 horas por tudo, né? Por todos. Então, você se manter em equilíbrio e ter esse discernimento, essa calma, essa tranquilidade para dizer, eu vou engolir, vou morder o dedo, vou engolir um gole de água, vou botar uma bala na boca, mas é difícil, muito difícil. É um treino. E assim, é um treino mesmo, exatamente. É um pouquinho cada dia, sabe? O viciado, que ele vai tratando um dia por vez. É assim que a gente tem, porque isso é um vício que a gente tem. É um vício que a gente aprendeu na família, aprendeu na sociedade. A sociedade é assim, né? Então, a gente tem que se livrar desse vício. Então, a primeira coisa por exemplo, é a Débora, né, que estava falando? Isso. Então, o fato de você já ter consciência é o primeiro passo, eu acho. Eu acho que a partir do momento que eu tenho consciência de que eu tenho que melhorar nisso, já é. Aí você chega no final do dia e fala assim, nossa, eu não respondi para ninguém. Beleza, aquele dia está ganho. Né? Eu consegui fugir daquela situação. Beleza, no outro dia você respondeu, poxa vida, né? Mas tudo bem. No próximo vou melhorar. Então, é assim. Isso é o crescimento. É o crescimento. Porque nós somos motivados, na verdade, né, Luzia? Nós somos motivados a falar, a se posicionar, a brigar. Há todo um processo de motivação para que você haja e para que você tenha essa postura perante a sociedade. Então, Mas porque o silêncio... porque o silêncio também adoece, de certa forma, se você não sabe digerir isso internamente, né? Se você só silencia e não sabe administrar isso, você vai adoecer da mesma forma e você vai se matando aos poucos também. Esse equilíbrio que é o complicado, é o difícil. Mas a gente vai... Desculpa, pode falar. A gente vai treinar, né? Vamos treinar. Exatamente. O principal é você ter equilíbrio. Não adianta você silenciar e você somatizar e aí vai virar uma doença. Então, o caminho não é esse. O caminho primeiro é você ter o equilíbrio. Então, para eu ter equilíbrio, quais são as minhas alternativas? Eu vou responder, tá, então tudo bem, eu não consegui trabalhar a minha... Então, eu tenho que trabalhar melhor para eu poder não responder. Então, isso é importante, isso você tem que trabalhar. Porque se você... o silêncio, quando eu falei, o silêncio é uma sabedoria em desenvolvimento. Então, você tem que entender que aquele silêncio vai fazer primeiro melhor para você. Que o outro entenda errado, o problema é dele já, não é mais meu. Então, mas isso tem que fazer bem para você. Primeiro, sempre o nosso equilíbrio. Que aí, se eu tiver equilíbrio, eu vou pensar melhor,
vou ter um pensamento melhor, vou ter uma vibração melhor. Agora, se você simplesmente silencia, mas não, aquele silêncio não está fazendo bem para você, então tem que ser trabalhado isso ainda. É porque quando você, eu entendi, quando você, no momento do olho do furacão, você silenciar, e aí você parar, refletir, e você vai ter a chance até de conduzir, você pode até voltar a enfrentar essa situação, mas você está já sabendo de que maneira conduzir de uma forma mais né, com mais habilidade para conduzir a situação. Eu entendi, sim. Isso, exatamente. E, às vezes, outra questão que a gente pode analisar também, para não perder o equilíbrio, porque ainda estou precisando falar, é como eu vou falar. Porque se você recebe uma questão de uma pessoa que falou de uma maneira agressiva, violenta, você responde da mesma maneira, a coisa vai dar mal, né? A outra pessoa já está querendo. Às vezes, se você der a resposta, mas se você der uma resposta mais equilibrada, às vezes corta as pernas da outra pessoa, porque ela não vai... Ela pode até te dar uma outra resposta agressiva, mas você já quebrou aquele jato de água que ela te deu. Então... outras alternativas para você trabalhar nesse processo, que é difícil. Mas a gente está aqui... Fala. Para treinar. Você sabe que a mamãe, com a maior simplicidade dela, a mamãe sempre dizia isso, ela falava, você quer quebrar as pernas de uma pessoa que é mal educado com você e é agressivo? Você responda com a maior educação e com o maior carinho. Você desmonta essa pessoa todinha, ela vai cair de joelhos aos seus pés. Eu acho que é bem isso mesmo, né? É como tem um texto que é Deixa a Raiva Passar, não sei se vocês já viram, eu lembrei disso agora, Deixa a Raiva Passar. É isso mesmo. Não sei se alguém conhece, se eu encontrar eu vou passar para vocês. Isso, passa sim. Então, vamos ver o que nos responde aqui. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. É a conexão que eu faço. E aí vai vir uma historinha que é o final da nossa aula. Eu acho que foi até... Cadê a Maria Helena que dava as outras apartes? Não deu, eu acho que eu vou acabar antes. Vamos lá. Jesus no Lar é um livro muito legal do Neio Lúcio, é psicografia do Chico também. A Razão da Dor. Então, vamos ver uma historinha aqui. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Então, é o anjo protetor. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite. Deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conto, salvou-o do erro, do crime e dos males, sem remédio que atormentam os pecadores. O amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso.
defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhes os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com paternal cuidado, para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitoso. Clareou-lhe o cérebro jovem. Insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. Nossa, eu quero esse anjo guardião para mim, gente. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o final da aula, mas eu quero que vocês façam comentários da historinha. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, gente. Prontinho. Cadê vocês? Nós estamos pensando na historinha. Nós estamos pensando. Nós estamos pensando na historinha. Eu já mudei de ideia que eu não quero esse anjo guardião para mim, não. Ah, pois é, isso que eu ia falar. Você não quer mais? Não, não quero mais. Ou seja, né? Por isso que a gente não pode receber nada de mão beijada, porque a gente não valoriza. Na verdade, é esse... Exatamente, não valoriza mesmo, viu? O plano que a gente está. Então, nós estamos ainda num patamar ainda longe do nosso espírito protetor, que a gente precisa que ele ainda só nos oriente, só nos intua, e vamos ainda continuar batendo a cabeça, porque é através desse momento de bater a cabeça que a gente cresce e evolui, e aprende. Se a gente receber de mão beijada, não dá certo. É a mesma coisa que a gente faz com as crianças, né? A gente tem que preparar eles para o mundo. Senão, o que eles vão se tornar? É isso aí, é verdade. E aí, uma boa aula, viu? Olha, essa aula é bem para a gente refletir muito. E eu acho que... boas, né?
Com certeza. E o que ele falou no final, e às vezes que a gente acha que o espírito protetor só está aqui para nos servir. Obrigada por você estar aqui. Vamos agradecer por ele, né? Por ele ter paciência, por ele estar sempre ali quando a gente está precisando, e mesmo na hora que a gente acha que não precisa, ele está. Né? Que ele nos permita que a gente fique sempre com os nossos ouvidos abertos para conseguir receber toda essa ajuda. Fátima, não fica com medo dele não, viu, Fátima? Não, eu não tenho medo, você não pode falar, né? Se ele falar, eu já vou ficar meio preocupada. Não, não fica não, ele vai continuar te intuindo, ele já está te intuindo todo esse tempo. Pode ter. Já, bastante. Então, eu estive pensando em várias coisas, e é verdade mesmo, já me intuiu muito. Teve uma outra situação, eu vou até contar aqui rapidinho. Eu sempre fui espírita porque eu sempre frequentei grupos espíritas, mas para estudar mesmo é só de uns anos para cá. E eu estava numa recepção de um hospital, eu morava em São Bernardo na época, eu estava com os meus 2 meninos, eram pequenininhos, então estavam os 2 no meu colo. Um tinha 2 e outro tinha meses. E aí aí começou um vento e tal, e eu estava sentada, e em cima tinha uma janela do pronto-socorro em cima. E aí, de repente, eu me vi levantando com os meus 2 filhos agarrados. No que eu levantei, caiu a janela atrás, porque bateu o vento, caiu. Nossa! Meu Deus! Quem fez isso? Quem me empurrou para eu levantar? Quem fez com que eu agarrasse com força? Sim, pensou? Eu que fiquei com um negocinho de no rosto. Nossa! Eu falei, obrigada, anjo da guarda, né? Para mim, ainda naquela época, era um anjo da guarda, não tinha estado tanto, então... Mas, ou seja, tá ali, gente, tá ali. São pequenas coisas. Às vezes você atrasa para sair de casa, evita um congestionamento, que você ficou sabendo pelo rádio. Então, são coisas mínimas que, às vezes, naquele dia, ele fala assim, bom, se eu colocar ele naquele trânsito, ele vai chegar pilhado, vai chegar o chefe que também não está bom e vai ter atrito. Então, são coisas pequenas que a gente nem percebe que o anjo, que o espírito protetor nos ajuda. E a gente fala assim, olha, obrigado, gente. Então, na hora de rezar, vamos rezar por ele, porque ele está em evolução também. Ele precisa da nossa ajuda, do nosso sucesso, para ele também poder evoluir. Né? E agora eu quero ser anjo protetor, gente. Nas próximas encarnações, vou fazer de tudo. Eu quero ajudar alguém. Eu quero subir de patamar. Vou fazer de tudo. Tá longe. Muita encarnação vai demorar ainda, mas eu acho que é o caminho da gente, né? Eu acho que o primeiro caminho é a gente ir galgando pequenos degraus, mas não voltando para trás, sempre seguindo, né? Sempre subindo um degrau de cada vez. E a gente não ter pressa, é a gente saber que é importante, que a gente interiorize tudo isso que a gente está aprendendo, que é isso que é importante. A gente achar que é legal, tal... Bacana, mas o que eu tirei de bom? Se eu tirei uma coisinha só, já está valendo, né? Que é isso que é importante, que é isso que, na verdade, o ID propõe, é a nossa melhora. O Espiritismo, na verdade, que é isso, é a nossa melhora, né? Então, que a gente consiga, através desse conhecimento, pegar um pouquinho para a gente melhorar. Eu sim. Gente, olha, hoje a gente vai terminar uns 10 minutinhos mais cedo, mas tudo bem. É o que deu para fazer hoje. Faltou a minha... Ótimo. Foi muito legal, produtivo. Então, que bom. Deu tudo certo. Você viu, o Zoom nem parou, hein, Luzia? O Zoom nem parou, você viu? Tá com medo? Os nossos protetores aqui, só dando aquela... Guardando. Estava falando deles, né? Com certeza. É verdade. Obrigada, que vão falar da gente. É verdade. Pamela, obrigada. Foi muito boa você mesmo, me viu? ajudar no co-anfitrião, fiquei até mais sossegada. Você Eu vi só o Carlos entrar que eu apertei, mas eu não vi. A Neuza, não sei se entrou ou mais alguém. Não, a Neuza não veio, faltou. Ela depois deve mandar mensagem e tal.
Então tá bom. Alguém está intuído pelo seu espírito protetor para fazer a prece final? Eu faço. A Pâmela, é isso. Legal. Muito bem. Fique Parabéns. à vontade, é do coração, tá? Tá. Ainda bem que a aula espírita ninguém pode julgar mesmo, viu, gente? Que é errado. Não. Não pode. Ninguém vai. Olha, eu já vou julgar, tá linda. Então tá bom. Então vamos fechar nossos olhos. E vamos então agradecer por essa aula de hoje, por todo esse aprendizado que a gente recebeu. Agradecer a Luzia por mais uma vez estar aqui, disponibilizando o seu tempo e a sua dedicação a passar todos os ensinamentos para nós. E a todos os nossos mentores espirituais que merecem muito reconhecimento e muita gratidão pelo trabalho que fazem por nós, os nossos mentores e amigos espirituais e todos aqueles seres que querem o nosso bem. Então, obrigada mais uma vez por hoje. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito bom. Graças a Foi Deus. ótimo. Muito bom.